Olá, bem-vindos a mais uma aula de Sociologia na etapa 7. Hoje faremos a devolutiva da nossa atividade avaliativa. Desde já eu peço que você tenha caderno, lápis, caneta em mãos, esteja em um ambiente tranquilo, silencioso, se desligue das redes sociais para que você possa melhor acompanhar a nossa devolutiva. Então, o conteúdo cobrado, aplicado na nossa atividade avaliativa foi sobre cultura, ideologia, não foi? E a primeira questão, ela dizia que cultura faz parte da totalidade de uma determinada sociedade, nação ou povo. Essa totalidade se configura porque no viver coletivo são os nossos costumes, os hábitos, as maneiras de pensar e agir e sentir. Então, a gente já sabe o que é cultura, né? É tudo aquilo que faz parte de uma sociedade. Os hábitos, os costumes, a maneira de ser, de agir, as festividades. Então, isso é cultura. Aí eu coloquei para vocês é, 5 alternativas que traziam aí, elas falavam sobre cultura, mas apenas uma delas é correta. A letra A diz: a cultura não é um estilo de vida próprio, nem um modo de vida particular, que cada sociedade possui diferenciando entre si. Está errada, porque a cultura, ela, apesar dela ser algo vivido em sociedade, mas cada pessoa tem o seu estilo próprio de vida, sua maneira particular de viver. Então, isso não é cultura. A cultura compreende artefatos, bens, processos, ideias, hábitos e valores que são herdados socialmente. A aquisição e perpetuação da cultura são um processo social. Essa é a alternativa correta, porque a gente já sabe que quando se falar em hábitos, ideias, valores que são herdados socialmente, que passam-se de geração em geração, a gente está falando o quê? De cultura. Não seria, então, a alternativa correta é a letra B, e eu continuo analisando as outras alternativas para que vocês possam compreender. Não é possível diferenciar cultura popular, cultura de massa e cultura erudita. A gente não focou muito nesses conceitos, mas o fato de dizer que não pode diferenciar, podemos sim. Cultura popular, cultura de massa, porque tem as culturas das questões das classes sociais mais altas, né? A cultura é algo adquirido biologicamente? Não, né, pessoal? Não há nenhum tipo de influência do meio. Errado. A cultura, ela tem a ver, sim, com o meio em que vivemos. Por exemplo, se você é criado na zona rural, você tem uns hábitos, um tipo de cultura diferente de alguém que mora na cidade. Então, a cultura é algo adquirido biologicamente, sem influência social. É errado. Tem influência social? Sim. A cultura de um povo pode ser identificada como melhor ou pior em relação a outras culturas. Jamais você pode trabalhar um significado, um contexto desse para a cultura, porque a cultura tem que ser respeitada, a identidade de cada um, e não dizer que existe uma melhor ou pior. Então, gente, a alternativa correta é a letra B. A 2, eu trouxe para vocês o conceito, né, de ideologia, já dizendo aqui que a alternativa correta é a letra A, porque a ideologia vai falar aí dos princípios e ideias que orientam o nosso comportamento em sociedade, né? As relações com nossa família, com a escola. A gente não é influenciado pela mídia, pelas propagandas que passam na TV, pelos os que os políticos falam. Então, isso é ideologia. Às vezes a gente não percebe, mas a gente compra a roupa da moda, a gente quer comprar o veículo da moda. Então, isso é ideologia. A gente acaba sendo influenciado por uma determinada parte da sociedade pelas propagandas, então, mesmo que a gente não perceba isso. A questão de número 3, ela vai trazer um conceito de apropriação cultural. A gente estudou, não foi assimilação, imperialismo, aculturação, que tem a ver com a forma como que as pessoas adquirem culturas de outras pessoas. E vejam aqui, que já dizendo aqui a resposta também da questão de número 3, que é a letra C, apropriação cultural, as pessoas usam determinado objeto, determinada coisa, sem saber qual é a funcionalidade original, né? Quantas pessoas não vê na televisão
alguém em outro país ou em um contexto que você não está inserido e usa porque é bonito. Então, isso é apropriação cultural, você não sabe o significado das coisas. Então, gente, esses são mais um dos conteúdos estudados pela sociologia, que na etapa 7, às vezes pode vir, mas por que eu estudo isso? Para você ser questionador, para você compreender, para você ter argumento entre as coisas, você precisa conhecer de onde que vêm as coisas, por que que elas são como são. E tudo isso aqui, estudando cultura e ideologia, tem a ver com os problemas sociais que a sociologia estuda e tenta nos explicar. A questão da desigualdade social tem a ver com a cultura, com os hábitos, né? Tudo isso tem a ver com a sociologia e é preciso que nós, estudantes, nós, professores, estejamos atentos a esses tipos de detalhes e consideramos aí o que é importante ou não para a compreensão da sociologia. Então, é essa a nossa aula de hoje, a devolutiva. Peço que você, antes de finalizar a nossa aula de hoje, registre a sua frequência aqui pelo MOP Família, né? Aquele questionáriozinho de sempre. E muito obrigada pela atenção de vocês mais uma vez. Até mais!